Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do CB Poder, que está no ar ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com meu colega Ronari Nunes e temos o prazer de receber Alexandre Paturi, secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal. Participe do programa em nossas lives no YouTube e no Facebook. Lembrando também que o nosso conteúdo está disponível nos principais tocadores de podcast. Secretário, seja muito bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Tá certo. Numa segunda-feira de carnaval estão trabalhando, não é isso? Isso. Tá certo, todos nós aqui. Secretário, eu queria começar por um assunto que inclusive foi destaque do jornal local aqui na primeira edição, que é a questão relativa ao carnaval, que é a questão de furto de celular. O senhor estava dizendo antes da gente começar a entrevista que 70% dos crimes cometidos nesse período são relativos exatamente a furto de celular. Como é que vocês estão trabalhando para impedir isso que está acontecendo? Olha, esse ano nós começamos com ação inédita e aproveita a oportunidade e o espaço para pedir apoio da população. Normalmente a gente faz a revista na ida e é uma linha de revista muito forte. Para falar a verdade, dependendo do local onde o folião vai, ele vai passar por 4 linhas de revista. Mas agora a gente está implementando, junto com a Polícia Militar, um acordo inédito, inclusive com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a revista na volta. Porque o que acontece? A maioria dos crimes ocorrem por crimes de oportunidade. Na aglomeração, a pessoa com o celular no bolso de trás, a pessoa não percebe que alguém levou o celular dela. E quando a gente faz essa revista na volta, e aí a gente precisa do apoio da população, é pelo seguinte, porque ele vai passar por uma linha de revista e ali o policial militar vai pedir que ele mostre o celular desbloqueado. Atenção, ninguém vai pegar o seu celular, a gente não vai avaliar o que tem dentro do celular, é simplesmente o apoio de você mostrar esse celular desbloqueado. Porque se você tiver 2, 3 celulares, você não conseguir mostrar que aquele celular, de alguma maneira, é seu, pelo menos com a grande probabilidade, ao mostrar ele desbloqueado, aí que ocorre o problema, porque esses crimes de oportunidade as pessoas levam como levaram 12. A gente conseguiu, não sei se vocês viram, numa perseguição, inclusive, que teve, a polícia pegou 3 pessoas num carro com 12 celulares furtados. Agora, nesse Isso, há 2, 3 dias atrás. Então, a gente precisa dessa colaboração. A adesão está muito grande. A mesma adesão que a gente tem As hoje pessoas estão colaborando, então. para a linha de revista, estão colaborando. E esse apoio que a gente pede, porque a gente está com essa campanha, a gente quer reverter essa situação, porque hoje o principal medo do folião é perder o celular. E tem um aspecto interessante aí, eu queria que o senhor, como especialista, explicasse para a gente e também para o telespectador, no seguinte sentido, porque o senhor estava falando que quando as pessoas estão chegando para o bloco, é um movimento meio esparso, né? As pessoas vão num intervalo grande, assim, de 3, 4 horas. O problema, muitas vezes, é a saída, que todo mundo quer ir embora num intervalo de 40 minutos. E aí é que surge o desafio, né? Porque eu estava ontem lá na estação do metrô, depois na rodoviária, estava na hora que entrou também no circuito Gran Folia, então as pessoas começam a se deslocar a partir de das 13, 14 horas, e isso vai até as 17 horas. Então ali você tem um intervalo de 3, 4 horas das pessoas chegando e ali a gente pode, de maneira paulatina, fazer todas as revistas, passar por todas as linhas, utilizar todos os critérios de segurança. Agora, quando você tem uma dispersão, como do bloco de ontem, com um número enorme de pessoas, muito acima de 50 mil, aliás, um sucesso, inclusive, alguns estão dizendo, inclusive, que chegou a 100 mil, a gente ainda não fez essa contagem, mas assim, você dispersar 70, 80 mil pessoas ao mesmo tempo, sendo que a maioria está acessando o transporte público, inclusive pelo Vai de Graça do governo do Distrito Federal, então ali é um desafio maior. Porque é ali onde deu para ver um corredor de policiais, quase 100 viaturas com rotolite ligado, uma inspeção visual, os drones, as câmeras, drones e câmeras, inclusive, alguns deles com reconhecimento facial, e ali a gente fez uma ação controlada da dispersão. Agora, claro que o desafio é maior, porque não temos mais aquele intervalo de 3, 4 horas, temos intervalo de 40 minutos, 1 hora, para que todos passem por determinado ponto. Ou seja, é exatamente nesse momento que as pessoas precisam ficar ainda mais atentas, né? Imagina. Isso. Na realidade, o furto do celular em si é um crime de oportunidade. Geralmente não tem violência, mas a pessoa tem que perceber. Está aglomerada, alguém esbarrou, coloque o celular no bolso da frente, inclusive uma campanha da Polícia Militar
para usar aquelas doleiras, um estilo quase de pochete, a parte interna, para colocar na parte da frente. Então, assim, tome conta do seu celular, que é o bem que é principalmente visado nessa época. Agora, secretário, para reforçar essa questão da revista na volta, as pessoas não precisam ter medo, que a polícia não vai olhar celular, é só mesmo para ter a certeza que aquele objeto pertence a ela, né? O apoio que o senhor pede é nesse sentido, de paciência na hora da dispersão e o cuidado na hora de mostrar. Isso, olha, eu gravei vídeo, o doutor Sandro vai editar e vai gravar um agora, a comandante Ana Paula gravou, o doutor Sabo do Ministério Público gravou o vídeo, simplesmente já fica com o celular na mão, desbloqueado, é só isso, é um apoio. Na realidade é uma campanha, porque ninguém vai pegar o teu celular, ninguém vai avaliar o que está lá dentro, a gente simplesmente quer defender o seu bem, quer defender o bem das pessoas, para que elas não tenham de sabor de descobrir depois que perdeu o celular e ali tem acesso a tudo da vida das pessoas. É o principal medo, a principal reclamação e nós vamos trabalhar para tentar reverter essa situação. E já começamos, agora precisamos do apoio de todos. Agora, outra ação que também chama atenção, secretário, são essas linhas de defesa que foram montadas, inclusive com a apreensão de centenas de objetos perigosos, como facas, tesouras e etc. Como é que os senhores estão avaliando isso? Até porque, em anos anteriores, infelizmente, aconteceram episódios lamentáveis aqui no Carnaval do Distrito Federal. Você vê como a cultura muda, né? Em 2023... Foi até o ano que o doutor Sandro retornou como secretário de Segurança, eu vim logo em seguida, que ele me chamou, foram 10 facadas em um bloco, em um só bloco. Eram caixas de facas e tesouras apreendidas. Teve uma que caiu até... Uma caiu no meu pé, na abordagem, inclusive. E a gente reuniu com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, o Ministério Público e disse, olha, intolerável. A gente vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que mudar. E mudamos. 2024 foi uma linha de revista muito forte. Alguns questionamentos, é verdade, na época, mas logo no primeiro dia do Carnaval de 2024, apreendemos 300 facas e tesouras. Tinha umas que pareciam espadas. Meu Deus. Então, assim, as pessoas não estavam levando aquele tipo de material para lá para curtir o Carnaval. É intolerável. Com o tempo, a própria imprensa... as pessoas viram que o incômodo de 5 segundos, 10 segundos de uma revista, aquilo ali é muito menor do que você correr o risco de ser lesionado, levar uma facada, de morrer no Carnaval. Então, hoje, já é matéria assim pacificada. Só para ter uma ideia, mesmo com toda a campanha, dia 14 e dia 15, 261 facas e tesouras apreendidas. No último fim de semana, Agora, então, sábado agora, e domingo. anteontem e ontem. Aparelho de choque, lança. Não sei se vocês viram também, o BP Cães estava lá. Apreendemos quase 40 porções de drogas de todo tipo. Então, assim, a gente tem feito um trabalho. A maioria absoluta da população aderiu. Eu não vi nenhuma reclamação e, sinceramente, não tem como reclamar. É só entrar na página lá da polícia, é só... entrar na internet, você vai ver a imagem das facas e tesouras. O que mudou? Nenhuma facada em 2024, nenhuma lesão por faca ou tesoura em 2025 e, se Deus quiser, a gente está trabalhando duro para que nada aconteça agora também em 2026. Agora, o Carnaval, secretário, é uma aglomeração de pessoas muito grande, né? E mesmo com o trabalho manual ali dos policiais, a gente sabe que o recurso da tecnologia é importante. O senhor estava comentando sobre as câmeras de reconhecimento, os drones, como é que eles funcionam na prática? Já teve alguma ação, resultado desses objetos, desse recurso tecnológico? Sim, temos várias imagens, a gente acompanha, são vários drones voando ao mesmo tempo, drones com imagem normal, drones de contagem, drones térmicos, tem imagens térmicas que naquele gramado, às vezes o pessoal diz que está escuro, mas a gente está vendo cada pessoa que está ali, inclusive a movimentação estranha, a gente consegue constatar. Além disso, todas as câmeras disponíveis da Secretaria de Segurança, algumas delas, inclusive com reconhecimento facial, já tivemos prisão de uma pessoa que embarcou, se não me engano, lá em Ceilândia, ali mesmo já foi ativado, foi identificado, a equipe já ficou esperando ele aqui, quando ele desembarcou já tinha uma equipe que fez a prisão. Então, assim, estamos trabalhando da mesma maneira que nos estádios também, que já começamos.
há identificação facial e se tiver um procurado que conseguir identificar, a gente tem um protocolo de acionamento, de pegar e de levar para a delegacia. Esse cadastro para reconhecimento facial, você tem ideia de quantas pessoas estão nesse Varia registro? porque, na realidade, são bancos que a gente acessa. Banco da Polícia Civil, Banco de Mandado de Prisão, BNMP. Inclusive, a informação importante, nós estivemos, a Secretaria de Segurança Pública, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que nos levou lá no CNJ, e estamos numa avença para poder fazer um acordo, claro que por intermédio do TJDFT, para que a gente tenha acesso direto. Porque o que acontece hoje? Hoje você pega uma imagem, essa imagem tem que ser conferida e a gente tem que validar, porque o mandato pode ter caído e o pior dos mundos é a gente prender alguém com um mandato que já não esteja em vigor, né? Seria quase que queimar uma largada assim. Então a gente é muito preocupado com isso, mas fechando essa avença a gente vai ter acesso direto e imediatamente, instantaneamente, ele já vai dar a resposta que o mandato está válido e a gente talvez não perca esses poucos minutos que são muito importantes para poder prender quem deve, quem está sendo procurado pela Justiça. Muito bem. Secretário, eu vou pedir uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo. Me dá um minuto só e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje Alexandre Paturi, secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal. Até já. Se a sua empresa precisa de uniformes em grandes quantidades, padrão e responsabilidade, fale diretamente com quem te entrega. A RB Uniformes tem mais de 20 anos de mercado, produção 100% industrial, para atender franquias, escolas e todos os segmentos empresariais. Já são mais de 5.000 empresas atendidas que confiam no nosso trabalho. Se você busca qualidade, compromisso e responsabilidade, venha para a RB. Várias campanhas, algumas inclusive veiculadas por intermédio da comandante-geral, a comandante Coronel Ana Paula, a Secretaria da Mulher também numa ação muito intensiva, por meio da secretária Gisele, a própria vice-governadora Celina Leão, sempre nessa ação, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e há uma recomendação para todo e qualquer policial. Isso eu digo para os 2.100, em média, que tem da Polícia Militar, as centenas também da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, todos estão orientados que se qualquer mulher, qualquer situação que envolva violência doméstica chegar a um agente público, ele saberá o que fazer. Dentre outras coisas, acolhê-la imediatamente, cessar com aquela ação, inclusive detendo a pessoa que fez a ação, e ela vai perder o carnaval dela, porque se ela, de alguma forma, assediar uma mulher, todos estão orientados para poder pegar essa pessoa e levar até a delegacia. Ela que se explique lá. Então, com essa orientação e com a Sala Lilás, que é uma sala de acolhimento psicológico, inclusive multidisciplinar, a gente está buscando... É importante explicar, desculpa interromper, mas é importante explicar para eventualmente alguém não estar a par dos detalhes. Na verdade, não é ficar parecendo que é um lugar fixo, né? Na verdade, não é, né? Uma unidade itinerante que vai atender especificamente para esse caso de acesso. Explica para a gente como é que funciona na prática. 80% a 90% das pessoas, elas terminam circulando aqui no plano piloto nessa época de carnaval. Claro que temos outros carnavais, tem outras áreas que são igualmente importantes. Mas, assim, se é para ficar em algum lugar, ela prioritariamente fica aqui no plano piloto. Ontem esteve lá ao lado do museu. Então, ela tem uma ação multidisciplinar. São várias pessoas. Se você está percebendo que teve algum incômodo, algo que precise de um acolhimento imediato, você pode se deslocar até a Sala Lilás. Mas isso não é imperativo, é você perguntar isso para qualquer policial e o policial vai encaminhar, vai passar um rádio, vai fazer uma ligação para que a sala vai até ela, que é uma van itinerante, mas é uma van que, digamos assim, ela atende, mas é uma van icônica para dizer, olha, aquilo ali corporifica e representa todos nós da segurança pública que estamos todos nessa ação. Isso tem sido importante porque está diminuindo muito. Acho que só foi um caso de importunação sexual, mas todos estão cientes de que a polícia está lá, a segurança pública está lá e nós não toleramos violência contra a mulher. É o não que é não.
A pessoa saber disso e todos nós... E é importante também falar, né, secretário, que não uma colaboração também da população. Não apenas a vítima deve denunciar, mas se você estiver testemunhando um ato nesse sentido, você denuncie também, não seria isso? Isso, e sabe que a gente não quer herói. Eu sei que muitas vezes a pessoa vai na boa vontade, não é para você intervir. Tem polícia em todo lugar. É só você chegar num policial e dizer, olha, está acontecendo ali, aquela pessoa ali está sendo incomodada, aquela pessoa ali está sendo lesionada. Imediatamente a gente vai agir. A gente não quer que você se ponha em risco, mas também não quer que você seja omisso. A responsabilidade é de todos nós. Procure a polícia que a gente vai saber o que fazer. Secretário, uma outra pergunta sobre carnaval é que a gente percebe que a ação da segurança pública é muito grande nesse evento, né? Tem várias frentes, de várias ocasiões, de várias formas. Como é que funciona o planejamento antes do carnaval? Imagino que a relação com outros poderes, outras secretarias também sejam interessantes, sejam importantes. O senhor estava falando do relacionamento com os tribunais. Desde quando isso começa e até que ponto vai? Na realidade, não termina nunca. A reunião final foi na quinta-feira, tinha mais de 30 agências e órgãos, agências inclusive privadas. O metrô, por exemplo, estava lá, CEMOB, Secretaria de Cultura, toda a segurança pública. Então, assim, o carnaval do próximo ano já vai começar a ser pensado exatamente quando terminar o carnaval deste ano. Porque a gente tem reuniões de debriefing para dizer, poxa, aquela área estava escura, isso aqui não funcionou, esse circuito não ficou legal. Isso muda todos os anos. Por exemplo, no ano passado a gente teve um circuito ali perto da torre de TV na Funarte. Esse ano só teve o pré-carnaval porque a gente viu que não dá para pegar dois grandes centros ao mesmo tempo porque um esvazia o outro. Então isso já foi mudado. A gente está avaliando a questão da cidade da segurança, está avaliando a questão da iluminação. Então, assim, imediatamente quando termina o evento, há várias equipes que já estão planejando 7 de setembro, aniversário de Brasília, final de ano, e a mesma equipe que trabalhou no Carnaval já vai preparar para o Carnaval do ano que vem, logo que terminar esse. O senhor falou em iluminação pública, né? Saindo um pouco do Carnaval e entrando em outros temas que são importantes para a comunidade aqui de Brasília relativos à segurança. O senhor falou de iluminação pública. As pessoas reclamam muito de iluminação pública. Às vezes que acaba a luz, tem os apagões e também problemas ligados à própria cidade determinados locais da cidade que ficam muito escuros, muito mal iluminados e representam um problema para a segurança. Como é que o senhor está vendo isso? Como é que isso impacta na Secretaria de Segurança? Eu vou me ater à questão de segurança pública, não eventuais falhas técnicas, enfim, que podem ocorrer. Todo equipamento, chuva, raio. Mas, assim, um dos principais problemas é a conjunção do problema social com o problema legislativo. Por quê? Há muito incômodo em áreas como a Asa Norte, com razão. Noroeste, e a gente tem intensificado muito a polícia lá. Mas a gente prende a pessoa 1, 2, 10, tem gente que foi presa 15 vezes. O senhor está falando de roubo de cabo, é isso? Furto de cabo. Furto de cabo. Estamos diante de um problema social. Mas tem que enfrentar o problema social e a legislação. Se a legislação é leniente, se ela é permissiva, isso é grave, porque de repente o furto de um cabo de energia perto do hospital pode matar uma série de pessoas. Mas vamos supor que mude o cabo para algo que não tenha valor econômico, ou coloque o cabo aéreo. Se não resolver o problema social de como abordar e como tirar essas pessoas das ruas e veja que o governo tem essa ação, eu acompanho todos os dias tem ação social, mas muitas não querem, infelizmente, porque estão afundadas nas drogas. E quando estão afundadas nas drogas e comete o crime e continua sendo solto e continua cometendo o crime, aí você tem que avaliar, porque se ela parar de furtar cabo, porque o cabo perdeu o valor, ela vai quebrar um vidro de carro, ela vai invadir uma casa. Por quê? Porque o problema dela é a droga. E a gente tem que ver como é que a legislação permite que essa pessoa, se for realmente um bandido infiltrado, presa, não volte às ruas, ou se for um dependente químico que saia das ruas para ser tratado, mesmo que compulsoriamente. Eu sei que esse assunto ele é espinhoso, ele é polêmico, mas o que não dá é uma pessoa drogada, com faca nas ruas, cometendo crimes e reiteradamente voltando porque a legislação não permite, talvez até uma internação compulsória ou algo que não faça com que ela esteja nas ruas reiteradamente cometendo o mesmo crime.
Agora, secretário, ainda falando sobre esse assunto dos moradores de rua, o senhor tem alguns dados em relação a números? Qual é a proporção, principalmente aqui no plano piloto, que é uma região mais sensível ao tema? Existe esse balanço? Tem, e tem um número, assim, aqui no plano piloto, alarmante. Alarmante, inclusive, para a defesa das pessoas em situação de rua. A gente, às vezes, é taxado de preconceituoso, higienista, e é completamente o contrário. O que a gente quer é defender. Deixa eu dar um número. Aproximadamente 3 mil moradores em situação de rua no Distrito Federal. 1.000 aproximadamente aqui no plano piloto. E população geral, em torno de 1 milhão. 500 mil que mora aqui, 500 mil no vai e vem, movimento pendular, que trabalham aqui de dia e voltam à noite. Relação, 1.000 moradores em situação de rua para 1 milhão de habitantes. 1.000 para 1 milhão, 1 para 1.000, 0,1% das pessoas que estão aqui no plano piloto são moradores em situação de rua. E 73% das que morreram em 2024, 2025, em média, são moradores em situação de rua. Esse número é alarmante. A gente precisa evitar essas mortes. A gente precisa cuidar dos moradores em situação de rua. E aí vem outro problema, as facas. Veja a questão da abordagem do carnaval. Tiramos 260 facas em 2 dias. Fizemos uma ação parecida no setor comercial sul, quando inaugurou lá o ISP, a Unidade Integrada de Segurança Pública. 53 facas em 2 dias. Ou seja, essa abordagem muitas vezes ao morador em situação de rua, conforme saiu a nova portaria, que o doutor Sandro, inclusive, o secretário falou, é para salvá-los, é para evitar morte, é para resguardar a vida deles. E a gente precisa dessa aderência, precisa que todo mundo compreenda que essa política é para salvar eles. E é por isso que a gente precisa do apoio de todos. Tá certo. Secretário, infelizmente, nosso tempo encerrou. Fica o convite aqui para subir para outras edições aqui do CB Poder. Muito obrigado pela oportunidade. Esses temas, principalmente o de furto celular, é um tema muito caro que a gente vai resolver. Com o apoio de todos, a gente vai conseguir reverter essa situação. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, Ronari. CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.